Os enfrentamentos que nós temos todo santo dia da vida, eu só creio no êxito se nós tivermos serenidade. É muito comum na minha bendita vida a prática da oração, é muito comum na minha vida a prática da reserva. Reserva significa me recolher em mim mesmo. É muito comum não ficar atento aos convites e às seduções do mundo exterior. É muito comum a leitura diária, permanentemente diária, de livros ricos, de livros que me eduquem, de livros que me transmitam algo sobre a realidade da vida. Mas a realidade da vida aí, diga-se respeito, transcendental. Porque do ponto de vista do cotidiano, da vida material, a gente vai, de uma forma ou de outra, a gente vai vivendo. Mas nós aprendemos. Aprendemos com os nossos mediadores, com nossos pais. E aprendemos principalmente, eu creio que devemos aprender primeiro o que não deve ser feito. O que não deve ser feito é não seguir os convites e as seduções da vida. Se a gente perceber, a gente vai encontrar em cada esquina um outdoor nos convidando para alguma coisa. Se você ligar a televisão, você vai encontrar convite para 1000 coisas. Se você acessa essa telinha, né, e vai ver a internet, existem milhões de convites. Então, nós somos seres emocionais. Embora tenhamos sido educados como animais racionais, nós não somos racionais. Nós somos seres emocionais. E daí nós cairmos em tantas armadilhas, porque nós nos deixamos levar muitas vezes pela emoção, pelo impacto, pelo momento. E aí, quer queira, quer não queira, como se diz na gíria, né? É tomar rasteira. Então nós temos que ter essa prudência junto com fé, junto com aventura. É uma mistura de muita coisa junta que somente a realização da vida vai lhe preparando e vai lhe estruturando para a própria realização. Por exemplo, eu não consigo passar um dia sem ler. Não fico o dia inteiro lendo porque eu tenho os meus trabalhos, eu tenho os meus acolhimentos, eu tenho que trabalhar no centro espírita, eu tenho que. Mas eu não fico um só dia sem ler, porque não dá para viver sem uma leitura. E não são livros que falam sobre as coisas do cotidiano, são livros que me levam a profunda reflexão. Eu já criei um hábito de todos os dias sugerir para vocês aqui alguma leitura. Se vocês forem lá atrás, em 2013, nas publicações, vocês vão, aqui no Facebook, vocês vão perceber que todo santo dia eu registrava a indicação de um bom livro. Então esses livros são como se fossem um tapete para a gente sair andando por cima deles, vivendo o que esses grandes mestres nos orientam, nos sugerem. Então a gente pega Blaise Pascal, Schopenhauer, Allan Kardec, Madre Teresa, Chico Xavier, Eurípides Barçanufo, Dr. Inácio Ferreira, A Vida, do eminente psiquiatra
que durante 50 anos dirigiu o sanatório em Uberaba, né? E dentro do sanatório ele fazia as práticas espíritas e tinha resultados excelentes, né? E Amélia Rodrigues, Anália Franco, Pestalozzi, Huberto Holden. Existe uma série de grandes pensadores que a gente deve buscar compreender como eles pensam. Veja que eu usei a palavra compreender, não é entender. Compreender significa internalizar e colocar em prática. Porque nós temos esses grandes mestres, né? Os nossos pais, normalmente, nosso pai e nossa mãe, são os nossos educadores, mas para as coisas básicas, essenciais. São raros os pais que têm essa possibilidade de dar esse referencial para outros aspectos da vida. Eu não estou aqui absolutamente desmerecendo os pais, mas estou puxando um pouco para ampliar essa dimensão de pai. Nós temos vários pais na vida, né? Se lembre que Jesus um dia perguntou: quem é minha mãe? Jesus. Ele estava na porta da casa dele, batendo papo com algumas pessoas que sempre rodeavam Jesus. E os membros da família dele estavam preocupados que ele iria ser preso e iriam ter os seus bens confiscados. Não os bens de Jesus, mas os bens dos seus familiares. E aí pediram para Maria, que a gente chama de Nossa Senhora, Maria fosse até lá para tirar Jesus daquele lugar, porque eles tinham medo de terem seus bens confiscados. E aí primeiro diz, Jesus, seus irmãos estão aí. E Jesus pergunta para o rapaz que tocou no ombro deles, quem são meus irmãos? E aí as pessoas ficaram assim, Jesus perdeu a memória, não lembra quem são os irmãos dele. Aí de repente batem no ombro de Jesus, Jesus, sua mãe está aí, porque pediram a Nossa Senhora para ir até lá. E Jesus repete a frase, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Aí a turma, ele diz, todos vós que estão aqui comigo, que fazem a vontade do meu Pai, que está no céu, são meus irmãos. Ele estava naquele momento fazendo um convite a que nós tivéssemos o cuidado de seguir a linha mestra da vida, Deus. Todos vós que fazem a vontade do meu Pai que está no céu, são meus irmãos, são minhas mães. Então eu estou alongando um pouco isso, né? O meu Pai são todos aqueles grandes mestres, né? Jesus Cristo, eu considero o meu Pai que me educa, né? O meu Pai biológico, o meu Pai amoroso que me deu corpo físico, continua comigo sempre, e eu amo e agradeço, né? Mas, por exemplo, eu não aprendi com meu pai biológico a ler, a estudar livros. Muito pelo contrário, meu pai é um cidadão muito prático e ele não suporta a leitura. Ele não gosta de ler. Então eu não aprendi com ele a gostar de ler, né? Então, de onde veio esse amor pelos livros? Ainda ontem, alguém muito próximo disse, né? Eu não sei como Vandilson lê tanto, não sei como ele compra tanto livro, né? E vou contar para vocês um segredo. Em todo centro espírita tem um sebo de livros espíritas usados. O livro, um dos tesouros que eu tenho na minha vida, me custou apenas R$3. R$3. É um livro que eu vou sugerir a vocês, que chama-se Palavras de Emmanuel. Palavras de Emmanuel. Do qual eu não me desligo.
Palavras de Emmanuel, né? Está aqui. R$3. Então, a gente para se educar, para viver, não custa muito. Eu acredito que mais caro esteja a comida para o corpo do que o alimento para a alma. Hoje você pode acessar na internet, existem diversos livros em PDF na internet em que você vai ler. Então nós precisamos juntar riquezas para a gente poder se aprimorar para o enfrentamento das coisas da vida e cada dia acumular mais riquezas subjetivas, não riquezas objetivas. Nós não precisamos muito para manter o corpo, precisamos de algo básico e fundamental, mas para a alma nós precisamos de muito mais. E é da alma, é do espírito que eu convoco a reflexão mais profunda. Nós não podemos ficar um dia sem ler um bom livro. Nós não podemos ficar um dia sem ler um excelente livro. Um abraço de muita paz e uma excelente leitura. Que Deus o abençoe. Muita paz.